Olá, meus seres estudantis! Eu espero que todos estejam muito bem. Chegamos com a nossa revisão para o vestibular da Universidade Estadual de Maringá, uma das 10 melhores instituições de ensino desse país maravilhoso. Então, uma prova bem legal. E lá pela questão 41, 42, 43 e às vezes a 44, nós teremos questões de biologia. Às vezes 3, às vezes 4 e às vezes a biologia dispersa aí junto com outras. Mas, geralmente a 41, a 2 e a 3 envolvem biologia. Uma parte de células bastante carregada, bastante pesada. Uma parte de ecologia que eu vou colocar aqui junto com animais e plantas. Eu coloquei os grupos aqui, mas eu vou pensar dentro da ecologia esses grupos e algumas relações com o ambiente. Aqui também em doenças. Então fique no nosso vídeo para você brilhar no vestibular da UEM. Se você não é inscrito ou inscrita aí no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, pois estamos focados e direcionados para o vestibular da UEM. Célula. Sempre que a UEM cita célula, basicamente você tem que pensar naquela organização e a comparação meio direta. Uma célula eucariótica tem um sistema de endomembranas ou de membranas internas, do qual o marcante é a presença de um núcleo e o material genético lá no interior desse núcleo. E aí, a membrana plasmática, essa fina película gordurosa que separa o meio intra do meio extracelular. A membrana plasmática, ela é responsável por separar líquido intra do líquido extracelular. A membrana plasmática é formada principalmente por lipídios e proteínas, então ela é lipoproteica. Se eu olhar para isso aqui era para ser a observação de um fosfolipídio, o principal tipo de lipídio da membrana plasmática. Isso aqui, uma proteína. Então, naquele modelo de mosaico fluido proposto por Singer Nicholson nos anos 1972. Se eu olhar para as proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. Um aminoácido, mais outro aminoácido, mais outro, unidos através de ligações peptídicas. Cada ligação peptídica libera molécula de água. Os fosfolipídios são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo. Então, geralmente você tem fósforo, lá formando estruturas como ácido fosfórico. Aí você tem a participação de glicerol e aí você tem os ácidos graxos. Os triglicerídeos estão entre os lipídios mais famosos citados pela UEM. Você tem triglicerídeos formando óleos e gorduras. E lá no triglicerídeo você tem o glicerol e 3 ácidos graxos. E esses triglicerídeos são usados como combustíveis pelas nossas células. Mas aqui, o foco desse fosfolipídio é participar da estrutura da membrana. Não só da membrana plasmática, mas de outras membranas no interior das células. Se nós olharmos para a membrana, separando o meio intra do meio extra, você tem transportes chamados de ativos e transportes passivos. Na última edição, nós tivemos citação de transporte ativo. Contra o gradiente de concentração, gasta energia extra na forma de ATP e um grande exemplo é a bomba de sódio e potássio. Agora, eu coloquei aqui osmose e difusão, que pode ser a difusão simples ou a facilitada. São transportes passivos. São transportes em que as substâncias se movimentam a favor dos seus gradientes de concentração e não existe gasto de energia extra na forma de ATP. Se você olhar para a osmose, você tem um movimento de água do meio hipotônico para o meio hiper através de uma membrana semipermeável. Então, as moléculas de água movimentam-se na osmose. Se eu olhar para esse movimento de água, imagina uma alface, folhinha de alface, mergulhada num balde com água. A água consegue passar pela parede celular das células da alface e ainda pela membrana plasmática. E aí, essa célula vegetal vai ganhando água, ficando túrgida. Aquele vacúolo vai aumentando seu volume, a célula fica cheia de água. Então, ela ganhou. A célula, com as suas concentrações,
tinha um meio hiper, foi mergulhado na água pura, meio hipo, e aí a célula ganhou água, ganhou água, ganhou água. Isso é osmose, transporte passivo do solvente universal, que é a água. Difusão. Eu vou lembrar da difusão facilitada, que vai utilizar proteínas transportadoras, facilitada. E uma que eu gostaria de lembrança é entrada da glicose nas nossas células. A glicose vai entrar por difusão facilitada. Tem umas proteínas que são os canaizinhos lá, proteínas carreadoras, GLUT, proteína carreadora. Ela funciona segurando, encaixando na molécula de glicose e transportando, Existem outros tipos de proteínas, mas as proteínas carreadoras vão permitir essa passagem de glicose no meio onde tem maior quantidade para onde tem menor, sem gasto de energia extra na forma de ATP. Então, por favor, esses dois aí podem estar na sua prova. Também pensando em células, eu coloquei aqui secretoras. O que é uma secreção? É um tipo de exocitose. É transportar para fora substâncias que são desejadas. Por exemplo, a secreção de muco, a secreção de saliva, a secreção de hormônios na corrente sanguínea pelo sistema endócrino, que vai produzir e liberar os hormônios, e eles vão corrente sanguínea atuar em alvos distantes. Então você vai ter uma célula secretora. Se for um hormônio proteico, como a insulina, esses produtos da secreção iniciam a sua produção no retículo endoplasmático rugoso, HER. E aí, lá no retículo rugoso tem ribossomos aderidos à face externa. Você precisa de um RNA mensageiro que carrega a mensagem para a produção da proteína insulina. Então esse RNA mensageiro sai do núcleo das células beta-pancreáticas. Vai se associar a ribossomos na membrana, na face externa do retículo endoplasmático rugoso, vai começar a síntese dessa proteína, vai ser encaminhado para o complexo de Golgi. Existem aqui vesículas de transferência, entram na face cis do complexo de Golgi, vai passando pelas cisternas ou sáculos achatados do complexo de Golgi, e aí vesículas de secreção saem da face trans do complexo de Golgi. Essa vesícula de secreção, ela contém dentro a insulina, funde-se com a membrana plasmática da célula e aí lança no meio extracelular, ou seja, na corrente sanguínea, a insulina. Então, se a prova falar em células secretoras de proteínas, de glicoproteínas, de muco, nós temos células chamadas caliciformes ao longo do epitélio de revestimento interno do sistema respiratório, no sistema digestório, e essas células caliciformes secretam muco. Tem uma parte proteica e uma parte de açúcares. Então começa a produção no retículo rugoso, vai para o complexo de Golgi, sai por vesículas de secreção. O pâncreas, uma glândula chamada de mista ou anfícrina, porque existe uma secreção exócrina do pâncreas, que é o suco pancreático. Lá tem enzimas digestivas. Então, esse suco pancreático produzido no pâncreas, liberado no duodeno, a primeira porção do nosso intestino delgado, que é dividido em 3, duodeno, jejum, ilho. Então, se eu olhar para o duodeno, jejum, ilho, eu vou ver a liberação desse suco pancreático lá. Muito bem. Suco pancreático tem lipase, tem amilase pancreática ou amilopsina, tem tripsinogênio, quimiotripsinogênio, enzimas importantes para a digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. E o bicarbonato de sódio, que vai neutralizar a ação do HCl, o ácido clorídrico que veio no bolo alimentar ali que estava no estômago. E aí o bicarbonato de sódio auxilia nessa neutralização. Então o suco pancreático é uma secreção exócrina do pâncreas. A insulina e o glucagon são secreções endócrinas do pâncreas. A insulina é liberada pelas células beta-pancreáticas, o glucagon pelas células alfa do pâncreas. A insulina atua promovendo hipoglicemia, ou seja, reduzindo a taxa de glicose no sangue. E o glucagon vai atuar promovendo hiperglicemia, ou seja, aumento da taxa de glicose no sangue. Não esqueça da participação do pâncreas e do fígado. O fígado
é a maior reserva que você tem aí de glicogênio para ser disponibilizado para a sua corrente sanguínea. Então, o glicogênio é hepático. Você vai falar, Sochi, mas tem um monte de glicogênio no músculo. Eu vou falar, sim, mas ele é consumido lá na célula muscular. Agora, esse glicogênio hepático, ou seja, do fígado, ele vai ser degradado na presença do glucagon. Liberou o glucagon, chegou na célula do fígado, sinaliza para quebrar o glicogênio e liberar a glicose na corrente sanguínea. Então, o glucagon promove a glicogenólise, quebra do glicogênio, liberação de glicose. Já a insulina vai promover a formação de moléculas de glicogênio. A insulina vai falar para a glicose sair da corrente sanguínea, ela sai, e da corrente sanguínea, essa glicose vai sendo absorvida pelas células do fígado, e lá vão sendo montadas moléculas de glicogênio, a glicogenogênese ou glicogênese, formação de moléculas de glicogênio sinalizada pela insulina. Então, por favor, eu acredito que isso estará na sua prova da UEM, Inverno 2026, sua prova, seu último ano estudantil no ensino médio. Aí, saúde e doenças. A UEM tem uma pegada saúde e doenças. Se olhar para a saúde e doenças, anticorpos ou imunoglobulinas. Vamos escrever um nome bonitinho? Vai que a UEM traz lá imunoglobulinas. Imunoglobulinas. São proteínas de defesa, as imunoglobulinas. Os antígenos, aquilo que é estranho. Você pode ter doenças autoimunes. Seu organismo reconhecer parte, componentes, células e estruturas como diferentes. O nosso organismo pode reconhecer as células beta do pâncreas como estranhas. Se reduzir a população de célula beta, você deixa de produzir uma quantidade adequada de insulina. Diabetes mellitus tipo 1, onde você tem uma redução considerável na produção e secreção da insulina. Agora, se eu olhar para os antígenos que vieram de fora, vírus, bactérias, protozoários, fungos, um grão de pólen, uma substância estranha, o nosso organismo tende a combater esses antígenos. As bactérias são seres unicelulares, procariotos, aeróbicos ou anaeróbicos. E muitas bactérias são do bem, são decompositoras nas cadeias alimentares junto com os fungos. As bactérias são importantes para a produção de vários produtos alimentares consumidos, produtos fermentados, como os iogurtes, por exemplo, o Yakult, por exemplo. Nós olhamos para bactérias que são manipuladas geneticamente. Tem bactéria transgênica, que recebeu o gene para a produção da insulina. E esse gene se expressa lá na célula bacteriana. Esse gene humano foi introduzido lá. Você produziu um DNA recombinante bactéria, DNA bacteriano, DNA humano inserido. E esse DNA está servindo de modelo para a produção de RNA mensageiro e produzindo a insulina, uma proteína humana. E aí a indústria retira isso e comercializa para tratar indivíduos que não produzem adequadamente quantidades de insulina. Então nós teremos essa preocupação. As bactérias podem ser muito do bem, mas algumas podem causar doenças. Os vírus são acelulares, ametabólicos, parasitas intracelulares obrigatórios, podem parasitar plantas, animais, fungos, algas, uma galera de sistemas vivos que contenham células, podem ser parasitadas pelos vírus. E aí esses vírus causam esse prejuízo. Claro que alguns vírus nós humanos manipulamos para a gente fazer biotecnologia, usar eles a nosso favor, mas a nossa prova pode citar doenças causadas por vírus e por bactérias. E eu associei a condições ambientais, por exemplo, mudanças climáticas, talvez um super El Niño, chuvas em excesso no sul, seca em excesso na região nordeste, um desequilíbrio aí nesses momentos de chuva, temperaturas extremas, e outras alterações. Agora, se chover demais, se acumular muita água, se manter muita umidade, vamos pensar diretamente, leptospirose, cólera, bactérias que podem estar nesse ambiente, nessa água. A Leptospira interrogans é a bactéria que existe na urina de roedores, como os ratos. E aí a gente pode entrar em contato, televisão, corte, pode fazer ingestão, e aí pegar a leptospirose. Cólera,
bactéria que se instala na região intestinal, altera a absorção de água e sais, diarreia, cor de água de arroz intensa, perda de água e sais pode nos matar facilmente. Hepatite A, vírus. Então, essas duas aqui são doenças causadas por bactérias, e essa aqui é causada por vírus. Está associado aqui a água contaminada, a sua transmissão. Uma transmissão fecal-oral, essas duas, e aqui pela urina de roedores contaminados, que contaminaram essa água. Claro que com chuvas intensas, temperaturas intensas, os insetos, que são artrópodes muito malandrinhos, principalmente os mosquitos, são insetos, classe Insecta e da ordem Diptera. Botam ovinhos na água, esses ovinhos formam larvinhas, do larvinha casulo, do casulo novos mosquitos, insetos holometábolos ou de metamorfose total para os mosquitos. E aí, transmissão de dengue, febre amarela, zika, chikungunya por Aedes aegypti, também aumentando nessas regiões onde você tem chuvas intensas e o acúmulo de água parada e temperaturas elevadas. Os insetos, no caso o mosquito, é o vetor, é ele que leva, é ele que transmite. E não esqueça que esse ano nós começamos também uma vacinação para prevenção da dengue. É uma vacina, uma imunização ativa, em que o organismo nosso vai reconhecer aquilo que está lá na vacina, os antígenos, como estranhos, e aí passa a produzir anticorpos. Se o mosquitinho picar, introduzir o vírus de verdade, o organismo já tem como tentar barrar ele ali facilmente e rapidamente. Agora, sífilis, gonorreia, HPV, HIV/AIDS. Essas aqui são bactérias transmitidas por relações sexuais, ou seja, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Agora, HPV, HIV, vírus. Então, nós temos vírus oncogênicos, como o HPV, vírus que pode promover a formação de células cancerígenas, alterar o ciclo reprodutivo. HIV/AIDS, vírus da imunodeficiência humana, causando a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, nós teremos o vírus HIV, um retrovírus. O vírus que tem RNA como material genético e uma enzima chamada transcriptase reversa. A partir do RNA do vírus, ele produz moléculas de DNA e esse DNA viral se incorpora ao DNA dos linfócitos TCD4, alvo do vírus HIV. Vai reduzindo a população de linfócito TCD4. Nosso sistema imune vai perdendo essa capacidade de reconhecimento intenso e aí nós vamos sofrendo com a capacidade de nos defender contra micro-organismos oportunistas. Medicamentos antirretrovirais para prevenção ou para tratamento. O medicamento antirretroviral, temos versão para prevenção, na PrEP, na pré-exposição, antes, tecnicamente, de indivíduos entrarem em contato com o vírus HIV, e temos como tratamento para a doença a partir do momento que a gente sabe que tem o vírus HIV no nosso organismo. Então, esses antirretrovirais impedem a proliferação do vírus. Alguns impedem a ação lá da transcriptase reversa. Alguns impedem a entrada do vírus na célula, a saída. Então, são eficazes para reduzir consideravelmente essa carga viral, não destruir os linfócitos TCD4 e as pessoas conseguirem manter as suas normalidades nas suas atividades do dia a dia. Então, nós temos, obviamente, essa preocupação em relação a essas doenças causadas por vírus e bactérias. Na pegada genética, Wayne, herança ligada ao sexo. Faz tempo que não aparece uma herança ligada ao sexo. Daltonismo e hemofilia são heranças recessivas ligadas ao sexo. Ou seja, os genes estarão no cromossomo X e não tem correspondência em Y. Por exemplo, nesse heredograma, casal sem daltonismo, um filho daltônico e uma filha não daltônica. Qual é o genótipo desses indivíduos participantes? O fenótipo é daltônico
ou não daltônico, ou daltônica, não daltônica. Qual é o genótipo? Vou colocar aqui x dzão y, x dzão, x dzinho. Você vai falar por que x dzão? Porque é uma herança ligada ao x. No sexo biológico masculino, um cromossomo X e um Y. Esse XDzão aqui passou para cá, XDzão. Opa, XDzão para cá. Mas como que você sabe? Essa mulher, essa filha, não é afetada. Agora, da mamãe pode vir o XDzão ou o XDzinho. Então, eu vou colocar XDzão alguma coisa. Agora, esse rapazinho aqui, esse menino, recebeu o cromossomo Y do pai. Da mãe, ou XDzão ou XDzinho, nesse caso é afetado, então ele recebeu o XDzinho. Então o genótipo XDzinho Y determina fenótipo daltônico. O fenótipo normal, XDzão, XDzinho, XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Normal para o daltonismo, ou seja, que tem a visão em cores totalmente funcional e adequada para a nossa espécie. Agora, é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, ou seja, os genes / seus alelos estão presentes no cromossomo X e não têm correspondência em Y. A hemofilia segue o mesmo padrão. A distrofia muscular de Duchenne segue o mesmo padrão. Não esqueça que, quando falar em genética, você vai pensar na produção de gametas, aquilo que é transmitido aos descendentes. Lá no gameta você tem cromossomo, e lá no cromossomo moléculas de DNA. Quando o DNA serve de modelo para a produção de RNAs, chamamos isso de transcrição. E aí, nos eucariotos, transcreve um pré-RNA mensageiro. Tem os splines, retira os introns, ficam os exons formando um RNA mensageiro funcional. E aí esse RNA vai para o citoplasma, citosol das células, se associa a ribossomos e será traduzido. Então você tem transcrição, quando a informação passa do DNA para o RNA. Você tem tradução, quando passa do RNA para as proteínas. Não esqueça, 3 letrinhas do RNA mensageiro, um códon. E esse códon geralmente orienta um aminoácido na proteína. Você vai falar por que geralmente? Porque tem os códons de fim, o AA, o AG, o GA. Esses códons de fim indicam para terminar a síntese de proteínas. Quando nós olhamos para o códon e o respectivo aminoácido, chamamos isso de código genético. E ele é degenerado ou redundante, pois um aminoácido pode ser orientado por mais de um códon. Então, esse pensamento associado à genética. Não esqueça, a mutação gênica, a reprodução sexuada, que tem o crossing over, a segregação independente, geram a variabilidade genética nas populações. Aí vem a seleção natural, atua, elimina as variações não adaptadas e mantém as adaptadas. Então, a seleção natural proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, reduzindo a variabilidade genética das populações. Em plantas, em animais, a reprodução sexuada é essencial para gerar variabilidade. Nos vegetais, você tem um grupo chamado de atraqueófitos, ou avasculares, das briófitas, como os musgos, e aí você tem os traqueófitos ou vasculares, pteridófitas, como as samambaias, gímenos e angiospermas. Gimnospermas e angiospermas são chamadas de fanerógamas, porque apresentam estruturas de reprodução visível. Pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, é uma gimnosperma. Tem raiz, tem caule, tem folha, tem estróbilos e tem semente. Então o pinhão é uma semente. Pode ser dispersa por aves, por roedores, essa semente. E aí depois germina a semente, cresce uma nova plantinha. Quando a planta tem semente, chamamos de espermatófitas. Então as fanerógamas também são espermatófitas. Elas vão formar unidades chamadas de sementes. Lá dentro tem um embrião
que vai se alimentar dos nutrientes, vai crescer e desenvolver um novo indivíduo. As angiospermas têm raiz, caule, folha, flor, fruto, sementes. As angiospermas também são espermatófitas. São divididas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Os mais famosos, o milho, o arroz, monocotiledônea, feijão, dicotiledônea. Você tem diferenças entre esses grupos, mas alguém vai fazer uma pegada, características gerais. A flor é uma estrutura de reprodução. As angiospermas têm flor, excelente, então elas atraem agentes polinizadores. Insetos, a gente chama isso de entomofilia. Morcegos, a gente chama de quiropterofilia. Beija-flor, aves, a gente chama de ornitofilia. Então esses são polinizadores. Pegam o grande pólen, fazem a sua transferência. E aí você pode ter uma relação mutualística, uma coevolução entre essas espécies. Você vai falar, por quê? Porque tem lugares que só existem espécies de angiospermas, onde existem espécies de insetos, polinizadores para aquele tipo. Então houve uma coevolução, uma relação de uma dependência mútua, onde tem aquela espécie, tem um inseto polinizador e eles evoluíram juntos nesse processo coevolutivo. O mutualismo é uma relação ecológica interespecífica entre seres de espécies diferentes, harmônica, benefício para ambos e de intensa interação. Então tomem cuidado. Ah, mas e se a prova falar que tem uma ave e um morcego e elas querem a mesma flor? Aí elas estão em competição. E nesse caso, uma competição interespecífica entre seres de espécies diferentes. A ave e o morcego querem o mesmo néctar da flor. Então elas são espécies diferentes que estão competindo por um recurso. Pode existir beija-flor da mesma espécie competindo por aquele recurso. Deve ter uma competição intraespecífica entre seres de uma mesma espécie. Não esquece, o beija-flor que eu citei, o morcego que eu citei são vertebrados. O vertebrado é uma parte do filo cordata. E os vertebrados todos possuem crânio. E a imensa maioria possui coluna vertebral. Os mais famosos são os vertebrados gnatostomados, que têm mandíbula, a estrutura para morder, arrancar pedaço, carregar os seus filhotes. Se você olhar para o vertebrado, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, anfíbios no mundo desaparecendo por questões climáticas, temperatura, umidade e proliferação de fungos que parasitam a pele dos anfíbios, dificultam suas trocas gasosas e estão os matando. Sapos, rãs, pererecas são exemplos de anfíbios da ordem Anura, os animais que não têm cauda na sua fase adulta. Os anfíbios, espécies muito sensíveis em relação também à poluição da temperatura e à poluição da atmosfera, poluentes que se acumulam na pele dos bichinhos, que é uma pele extremamente fina, delicada, que ele usa para respiração ou troca gasosa. Então, foquei aqui, respiração, circulação e excreção. Geralmente, respiração branquial tem peixes e larvas de anfíbios. Répteis, aves e mamíferos têm respiração pulmonar. Ah, mas os anfíbios também respiram por pulmões. Perfeito. Os anfíbios são os que têm a respiração mais diversificada. Pode ser uma respiração branquial, pode ser uma respiração cutânea ou pode ser uma respiração pulmonar no mundo dos anfíbios. Circulação. Os peixes têm 2 cavidades no coração. Os anfíbios têm 3 cavidades no coração. Répteis, 3 ou 4 cavidades no coração. E aves e mamíferos, 4 cavidades no coração. Nas aves e nos mamíferos, a circulação é chamada de dupla e completa, porque não tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Nos anfíbios e nos répteis, ela é chamada de dupla e incompleta. Existe contatinho de sangue venoso com sangue arterial. Nos peixes, a circulação é chamada de simples e ela é completa. Nos peixes, o coração é bicavitário, passa só um tipo de sangue, que é o sangue venoso no coração. Entra no átrio, sai do ventrículo, vai para as brânquias,
oxigena e quando volta no coração já é um sangue venoso novamente. Então a circulação é chamada de simples nos anfíbios. Completa, porque não tem misturinha, contatinho de sangue lá. Agora, anfíbios e répteis, dupla incompleta, tem misturinha. Aves, mamíferos, dupla completa. Também aves e mamíferos são animais endotérmicos. Geram calor interno, mantêm temperatura constante, homeotermia. Importante aí para a conquista dos diferentes tipos de ambientes, essa característica, e a circulação facilita a chegada de oxigênio e nutriente para manter o metabolismo ativo e contribuir para a manutenção da temperatura corporal constante. Excreção. Os peixes cartilaginosos excretam ureia, os peixes ósseos excretam a amônia. Agora, anfíbios adultos excretam ureia. Anfíbios na fase larval, como os girinos, excretam amônia. Répteis e aves excretam ácido úrico e os mamíferos excretam ureia. Então, esse resíduo de excreção é muito citado. Também, peixes e anfíbios têm rins chamados de mesonéfrons, rins que filtram sangue e um líquido celomático. Répteis, aves, mamíferos, o rim é chamado de metanéfron, filtra apenas o sangue e vai eliminar água, sais e os resíduos nitrogenados. Na escala dos 3 resíduos, amônia, ureia, ácido úrico. A amônia é o mais tóxico dos 3 e precisa de mais água para ser eliminado. O ácido úrico é o menos tóxico dos 3, precisa de menos água para ser eliminado. Os répteis, as aves, os insetos no mundo dos invertebrados excretam ácido úrico. Lá nos insetos tem os túbulos de Malpighi, que retiram o excesso de água, sais, jogam junto com as fezes, e quando o inseto faz o seu número 2, juntos saem esses cristais de ácido úrico, faz o cocô e o xixi, sai junto lá nas fezes. Então, são características interessantes desses vertebrados em seus ambientes. Eu tentei aí apanhar várias áreas da biologia que eu julgo que estarão na sua prova da UEM. Óbvio que a gente expandiu, tomou um tempo, fez uma associação para você brilhar e daqui uns dias ver seu nome na lista de aprovados numa das melhores universidades do sul do Brasil. No caso do país, né? Esse país maravilhoso. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações aí, hype o nosso vídeo para chegarmos a mais pessoas que estão estudando também para o vestibular da UEM. Abração e boa UEM para todos vocês!